Olá, muito bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei quando que vocês verão essa aula, então, de toda forma, seja o horário que vocês estiverem vendo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje, visando a questão do Enem, visando aqueles e aquelas que prestarão o exame do Enem, e considerando que filosofia política é um tema que cai muito no Enem, eu penso que seria interessante ter uma ideia desse livro tão famoso de Thomas Hobbes, chamado O Leviatã. Qual que vai ser o percurso dessa aula? No primeiro momento, eu pretendo colocar o contexto no qual Hobbes escreve, depois, mais um pouco para frente, falar sobre como que Hobbes entende o ser humano, posteriormente, como que ele trabalha aquilo que ele vai denominar leis de natureza, que é uma decorrência da própria condição humana, para finalmente chegar àquilo que ele define como sendo o Leviatã. Então, vamos começar. O contexto no qual Hobbes escreve é o contexto da Guerra Civil na Inglaterra, também conhecido como a Revolução Puritana, que durou mais ou menos entre 1639 até 1649, e acontece ali uma mudança de regime político, porque o rei Carlos I ele é deposto do seu trono e posteriormente ele é assassinado pelos que venceram essa guerra civil. E, no caso, Hobbes ele escreve nesse contexto e, portanto, o livro ele tem uma finalidade política muito clara, que é examinar as condições de possibilidade da instauração da paz diante de um momento de guerra. Aí a gente percebe, o texto ele é bastante contextualizado. Então, tudo que está lá, um ponto principal que é importante ter em mente é que ele escreve no momento de guerra, pensando em como restaurar a paz no seu país. No caso, ele vai começar seu projeto de livro pensando o que é o ser humano, como que é o ser humano naquilo que ele chamou de estado de natureza, que, como vocês podem ver, esse estado de natureza é o ser humano antes do estabelecimento de um poder político. Então, ou seja, sem a organização política, o que seria o ser humano segundo Hobbes? Para Hobbes, nós somos, por natureza, orientados e orientadas pela conservação da nossa própria existência. Todo mundo luta-se para se manter vivo. E, nesse sentido, uma vez que isso acontece, segundo Hobbes, claro, tudo aqui que eu vou falar é de acordo com o pensamento de Hobbes, todos e todas somos capazes também de desenvolver habilidades e, portanto, nós somos capazes de ferir uns aos outros. E algo que é interessante no pensamento de Hobbes é que a humanidade como um todo, ela é marcada por três elementos principais, que seriam esses: a desconfiança, a competição e a glória. O que ele chama de desconfiança? E por que o ser humano, segundo ele, é totalmente desconfiado a respeito dos outros? Bom, se somos capazes de atacar o outro, esse outro é sempre uma ameaça para nós. Assim, né, uma vez que o outro sempre se coloca como uma ameaça para mim, o ser humano é aquele que sempre desconfia de um outro, porque esse outro, num estado de natureza, sem um regime político, que cada um está por si, né? Lembrando que não há um regime das leis aqui, é antes disso. Então, nesse estado de natureza, todos atacamos uns aos outros porque nós queremos manter-nos vivos e por isso a desconfiança reina entre nós. Um segundo elemento muito característico, segundo Hobbes, da humanidade é que se nós somos iguais no desejo de permanecer vivos e aumentar o nosso poder individual, o que desejamos, muitas vezes, é também desejado pelo outro.
o que gera, então, aquilo que ele define como a competitividade entre nós. O homem, o ser humano, num estado de natureza, então ele é um ser extremamente competitivo. Da mesma forma, ele deseja a glória, uma vez que o autointeresse em se preservar não é apenas o interesse de preservar a sua própria vida, mas há também em todo ser humano um desejo de ser também reconhecido, de manter a sua imagem, a sua reputação, por sermos seres que desejamos o reconhecimento. Então, o desejo de glória também, para Hobbes, é uma característica totalmente humana, presente em todos os seres humanos. Mas uma vez que o ser humano ele é composto e ele tem todos esses elementos da desconfiança, da competição e da glória, como consequência, o ser humano está em constante conflito. Todas a desconfiança, a competitividade, o desejo de glória faz com que o ser humano viva num conflito constante e, consequentemente, num estado de medo da morte, de ser destruído pelos seus competidores, de maneira que não há nem sociabilidade, não há paz e não há segurança num estado de natureza. Percebam que para Hobbes, o ser humano fora do contexto político, fora de uma estrutura política bem definida, ele vive numa sociedade em que é cada um por si e todos esses problemas, esse conflito vai se mostrar extremamente recorrente na humanidade. Uma vez que isso acontece, Hobbes ele vai pensar, esse ser humano ele não é somente dotado disso, logicamente ele é um ser também racional. E por ele ser um ser racional, ele, por meio da razão, é capaz de pensar uma condição de existência que não precise ser constantemente numa luta de todos contra todos. Um tema muito falado e talvez característico de Hobbes é o ser humano em seu estado de natureza, a humanidade é o regime da guerra de todos contra todos. Então tenham isso em mente, isso é algo muito importante. E isso, se a razão é capaz de pensar algo para fazer sair dessa condição de guerra de todos contra todos, essa capacidade da razão de pensar essas possibilidades é o que Hobbes dá o nome de leis de natureza, porque essas leis são as que nos permitem compreender o que devemos fazer se desejamos abandonar a condição de natureza e construir um Estado civil. Aqui, claramente, Hobbes ele tem uma ideia de que o Estado civil é sempre uma construção humana. Ele foge daquilo que era conhecido no período medieval como o direito divino dos reis e por aí vai. Mas essas leis de natureza, que leis são essas? Se é uma lei, pressupõe que é algo que precisa ser obedecido, que precisa ser implementado como se fosse certo imperativo. Então, vamos falar somente de duas, porque talvez sejam as principais para a gente compreender o que viria a ser aquilo que ele denominará como Leviatã. Bom, a primeira lei de natureza que ele coloca é a paz. Ou seja, ele diz, busque a paz desde que o outro também esteja disposto a buscá-la. Percebam que, para Hobbes, esse imperativo ele é condicional. Ele não é um imperativo de âmbito obrigatório, mas ele é opcional, ou seja, nós só devemos buscar a paz desde que a outra pessoa que convive comigo também esteja disposta, porque se eu quiser buscar a paz e o meu vizinho não quiser buscar a paz, eu corro o risco de me autodestruir, é o que vai dizer Hobbes. Mas
Ao mesmo tempo, uma vez que eu reconheço no outro uma ameaça, como a gente viu lá no início, tudo isso é antes do estabelecimento de um poder político. Tenham isso sempre em mente. Todo esse estado de natureza e leis de natureza é antes da construção de um estado civil. A segunda lei de natureza que ele vai estabelecer é o contrato, que é decorrente justamente da primeira, da questão da busca da paz. Por quê? Buscar a paz e fazer parar a guerra de modo a proporcionar segurança para todas as pessoas requer que o outro, né, tenha a mesma disposição que eu, assim como a paz. Mas fazer um contrato é reconhecer também que o outro, assim como eu, também pode fazer o mal. Eu posso fazer o mal para o meu próximo, numa tentativa de aumentar o meu poder, assim como o próximo também pode fazer o mal para mim, na tentativa de aumentar o seu poder. Então, nesse sentido, Hobbes dirá, olha, para que essa questão possa ser resolvido, uma vez que eu reconheço no outro um poder que pode me destruir e o outro reconhece em mim um poder que também o pode destruir, é necessário estabelecermos um contrato entre iguais, um contrato entre aqueles que têm poder para destruir ao outro, um contrato que possa garantir que se viva em paz. Logicamente, há vários tipos de contrato, e o que Hobbes vai colocar, o mais importante para ele, é a questão do pacto. E que pacto é esse? O pacto, conforme compreendido por Hobbes, ele é um contrato, mas é um contrato no qual cada uma das partes se obriga a realizar por um tempo indefinido aquilo que acordaram entre si. Mas, uma vez que os seres humanos são maus, né, como a gente viu lá no início dessa aula, os seres humanos, eles têm o desejo de poder, eles têm o desejo de glória e todos aqueles elementos que a gente viu, então Hobbes pensará assim, olha, então é necessário haver uma outra instância, uma terceira instância, diferente de mim e do meu próximo, que possa arbitrar, que possa fazer valer esse contrato, esse pacto estabelecido. É essa outra instância que, para Hobbes, seria o soberano e que é aquele que ele chamará de Leviatã. Talvez esse nome possa soar um tanto quanto estranho, né? Mas Leviatã, ele era um grande monstro marinho da mitologia judaica. Ele consta no texto bíblico, no livro de Jó, no capítulo 41, caso vocês tenham curiosidade de ler. Lá fala do grande monstro marinho que havia, né, que habitava os mares e destruía várias coisas, algumas embarcações. Vocês verão, se vocês procurarem a imagem do Leviatã, parecendo era, na verdade, uma grande serpente marinha que habitava os mares e era um monstro marinho, na verdade. E aqui é interessante porque Hobbes usa a imagem do monstro porque ele está trocando o medo que antes havia nas relações humanas, porque eu reconhecia no outro alguém que tinha um poder que poderia me destruir, então eu vivia em constante medo de poder ser destruído pelo meu oponente, como a gente viu um pouco atrás nesses slides. E ele serve-se da figura do monstro justamente para o medo que havia antes com relação ao meu próximo, agora esse medo deve ser direcionado para outra instância, que é justamente o próprio Estado. O Estado, então,
é aquilo que Hobbes definirá como Leviatã. E esse Estado é representado pelo soberano, ou seja, o soberano, o Estado civil construído e acordado pelos seres humanos por meio desse pacto, que cede o seu direito a um terceiro. Ele é aquele que, por meio do terror, né, porque ele é um grande monstro, ele é muito forte, ele destrói os seus inimigos, tal como o Leviatã da mitologia judaica. Então, esse novo Estado, por meio do terror, ele vai assegurar a obediência e o cumprimento do contrato por parte daqueles e daquelas que fizeram esse pacto. Então, percebam que a construção do Estado civil, de acordo com Hobbes, ele tem a ver com o ato racional, ou seja, uma vez que os seres humanos estão em conflito, uma vez que os seres humanos vivem na condição de guerra de todos contra todos, é necessário para isso. Se há essa guerra, o ser humano ele deseja viver em paz, mas para alcançar a paz é necessário o estabelecimento de um contrato entre os seres humanos que desejam a paz. E para garantir que esse contrato possa ser cumprido, é necessário, segundo Hobbes, o Leviatã, o Estado, aquele que, por meio do terror, garante o cumprimento do contrato, o estabelecimento da paz. Então, era isso que eu gostaria de falar na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Espero que isso os ajude e as ajude na prova do Enem. Então, muito obrigado